Estamos aqui para mais um vídeo de análise pós-fim de semestre. Olá pessoas, tudo bom? Meu nome é Lorena, eu sou estudante de medicina, atualmente no quarto semestre, e hoje eu vim mostrar pra vocês, na verdade contar pra vocês um pouco sobre como foi o meu terceiro semestre, que foi um semestre basicamente em EAD. Eu já percebi que toda vida que eu tô gravando esse vídeo eu tô com o cabelo completamente diferente um do outro, sabe? Daqui pro final da medicina, provavelmente já teve um vídeo de análise de semestre que eu vou estar careca. Enfim, eu tenho algumas coisas pra contar pra vocês, né? Porque eu sei que muita gente que aqui me acompanha não é calouro de medicina ou quer ser calouro de medicina na Federal do Ceará. E assim, eu tenho uma coisa pra contar pra vocês, que é uma coisa boa até. A gente vai voltar em presencial. E, bom, em 2022.1 a gente vai voltar presencial. E eu tava, sério, querendo muito que isso acontecesse, porque eu já não aguentava mais EAD, eu não consegui estudar direito, e pra mim foi muito complicado esses 3 últimos semestres serem EAD. Ou pelo menos num modelo mais híbrido, mas foi bem complicado, porque eu não consegui estudar direito, e eu não sei se o meu problema é com a metodologia da faculdade, com a faculdade que eu escolhi, ou se era o EAD, sabe? Não tem nem como eu comparar uma coisa com a outra. Tipo assim, Lorena, você tá gostando da faculdade? Eu realmente não sei. Porque tudo que eu passei foi em EAD. E eu não tive nem um pouco de contato com a faculdade no modelo mais presencial, sabe? Pode ser que eu ame a faculdade e eu fique, meu Deus do céu, tudo muito maravilhoso. Mas não foi até esse momento, sabe? Eu gosto do curso, eu gosto das coisas que eu venho aprendendo, mas ao mesmo tempo eu não gosto das coisas do modo que elas aconteceram. Enfim, não é culpa de ninguém, né? Mas, infelizmente, teve que ser assim. Pra você aí que é calouro, que vai entrar em 2022.1 pra frente, a gente vai voltar presencial, a não ser que aconteça alguma coisa de muito extraordinária, mas, em tese, a gente vai voltar no presencial. Esse meu terceiro semestre foi o meu último semestre em EAD. Pra começar, né, o S3 é chamado de S-Férias por muitos. E assim, não é que ele seja um semestre mais fácil que os outros. Tem muita matéria que é muito, assim, pesadinha, sabe, pra estudar. Patologia que o diga. Mas os professores são muito, muito de boa, sabe? Sabe aqueles professores que te cobram querendo que você aprenda, mas ao mesmo tempo eles não fazem um super terrorismo em cima disso, sabe? Foi basicamente esse semestre. Esse semestre é um semestre um pouco mais contido, né? A gente tem 5 matérias, a gente tem 2 horizontais e 3 verticais, né? Se você não sabe o que é vertical e horizontal, eu vou deixar uma playlist aqui do lado, que eu explico sobre todos os semestres, e no primeiro vídeo da série eu vou explicar o que é vertical e horizontal pra você. Esse semestre foi muito voltado em aprender patologia, microbiologia, imunologia e parasitologia. Então foram essas 4 matérias que a gente teve durante o semestre inteiro, dividido pelos módulos. O primeiro módulo vertical foi o módulo de processos patológicos gerais. E assim, confesso que se juntasse os 3 semestres, não teve uma divisão super concreta de tipo assim, isso termina aqui, isso acaba aqui, sabe? Até porque era tipo umas coisas bem parecidas, sabe? Eu tô estudando Chagas aqui, eu tô estudando Amebias aqui, sabe? Então não teve uma divisão muito concreta sobre como eram as coisas, mas a gente aprendeu um pouco de tudo. Nesse primeiro módulo eu gostei muito de como foi a imunologia, sabe? Apesar de não ter sido a minha matéria favorita, tipo, eu não sou muito fã de imuno. Vou ter que estudar, penar muito quando eu chegar lá em reumato, em alergologia, enfim, né? Não sei se tem na faculdade alergologia, mas, né, supondo que tenha, vou penar um pouco, porque, apesar de ter gostado muito no início do semestre, não foi uma matéria que, tipo, me encantou no decorrer do semestre, sabe? Eu achei que ela era muito complicada, com muitas letras e números, pra pouca coisa, sabe? Tipo, muito decorativo pra minha cabeça. O segundo módulo foi relação parasita-hospedeiro, e a gente teve muita parasitologia nesse módulo, né? Quanto a gente tinha nos outros módulos, mas ao mesmo tempo a gente teve muito mais no segundo módulo, porque a gente teve muita coisas relacionadas à verminose. A gente via como é que era o desenvolvimento do parasito dentro do hospedeiro, sabe? Tanto no hospedeiro humano quanto nos outros hospedeiros animais, sabe? E qual era o desencadear disso para as doenças e como a gente poderia ver isso. Uma coisa que a gente teve muito legal nesse semestre foi classificar isso. A gente realmente descobriu uma causa para isso, sabe? E como tratar isso e... É claro que a gente aprende sobre verminoses no ensino médio. A gente tem uma ameba que adquire amebíase, e é claro que a gente aprende isso no ensino médio, que a gente aprende como, né? Mas a gente não aprende como tratar isso. A gente aprende como a gente adquire, mas a gente não aprende como tratar. Nos 2 semestres anteriores era só sobre... tem essa classe de medicamentos que ela vai tratar doenças do coração, sabe? E apesar de existirem antibióticos e os antibióticos teoricamente matarem todas as bactérias, a
a gente sabe que alguns medicamentos vão ser melhores para algumas bactérias do que outras, sabe? A gente vai tratar gram-positivas e gram-negativas de modos diferentes. O terceiro e último módulo desse semestre foi de imunopatologia. A gente teve muita imunologia e muita patologia esse semestre. E apesar de eu ter gostado muito de como patologia foi gerada, principalmente a parte de necroses, imunologia e patologia elas andam muito lado a lado. E nesse final de semestre eu não estava entendendo muita coisa de imunologia, então por isso eu tive um pouco mais de dificuldade de patologia. Esse semestre também a gente teve muito trabalho, né? A gente teve muito mais trabalhos que a gente teve no semestre passado, então a gente tinha várias atividades que duravam 24 horas, 48 horas. Eu fiz até um vlog aqui no canal que eu falei, estou fazendo a prova de 24 horas. Mas não era necessariamente uma prova, era um trabalho avaliativo. E eu tive muitos trabalhos avaliativos esse semestre. E eu descobri que é uma das melhores formas que eu gosto de aprender. Porque eu estudo antes, eu estudo durante e eu acabo aprendendo muito mais, sabe? Mas tem, é claro, professores que gostam de fazer prova e... enfim, não temos o que fazer sobre isso. A matéria de ABS, como eu já falei pra vocês, é a matéria que a gente aprende um pouco sobre o SUS. E esse semestre não foi exatamente sobre o SUS, né? A gente aprendeu um pouco sobre medicina baseada em evidências, que é basicamente assim, né? Não seja um médico que tira tudo da sua cabeça, das suas experiências, né? Vai ler um artigo. Ela, junto com o DP, né, que é desenvolvimento pessoal, que é basicamente, como eu disse, aprender a ser um médico melhor, tinha horas que eu tava meio confusa na minha cabeça sobre o que era DP e sobre o que era... ABS. Eu fiquei pensando até assim, o slide do gato no telhado. Foi ABS? Mas foi DP? Aconteceu esses momentos de surto que eu não sabia que eu tava tendo ABS ou DP, né? Em ABS a gente tinha alguns formas pra entregar de acordo com o conteúdo que tinha sido dado, sabe? E além de ser medicina baseada em evidências, a gente também teve um pouco de bioestatística. Gente, só chora, sabe? Só chora, porque foi bem triste, assim. Não é difícil, né? Não é complicado, não é difícil, mas ao mesmo tempo você precisa ter muita atenção no que você tá fazendo, porque são coisas muito pontuais, assim. E segundo, gente, é chato. Sim, muito chato. E por mais que eu goste muito de matemática, eu não gosto de bioestatística. Em DT a gente fez um projeto, né? Um projeto de pesquisa. Na verdade, o meu grupo concluiu, a gente tá vendo só se vai publicar ou não, mas a gente concluiu a pesquisa. Porque como a gente fez uma pesquisa baseada em análise de dados, a gente não precisava pedir análise de comitê de ética, enfim. Então a gente não fez o projeto de pesquisa, a gente fez direto a pesquisa e muitos grupos só fizeram projeto, né? E depois esse semestre foi projeto de pesquisa, a gente aprender a como publicar artigos. Então a gente, além de ter algumas aulas, a gente também tinha algumas mentorias com o nosso professor orientador e ele falava sobre o desenvolvimento do projeto, sobre o que faltava, o que precisava mudar, enfim, né? Uma coisa meio TCC antes da hora. E isso foi uma coisa muito boa, porque a gente não tem TCC na Federal do Ceará. Em medicina, a gente não tem TCC. É uma coisa até que muito boa, porque a gente tem um internato inteiro pra aprender e não pra surtar, né? Com o TCC. Esse semestre a gente tinha 2 optativas pra escolher, que eram a optativa de relações étnico-raciais e a optativa de imunologia avançada. E aí, esse semestre eu deveria ter escolhido as 2, né? Que nem eu fiz semestre passado. Mas eu falei, não, vou fazer as coisas mais de boas, enfim. E aí eu não escolhi a optativa de relações étnico-raciais, eu escolhi só imunologia avançada. Garoteei legal, sabe? Porque foi um semestre muito de boas, né? A gente teve imunologia avançada e que a gente aprendeu, eram 4 aulas, um aprofundamento melhor de algumas doenças que a gente aprende e que são muito complicadas e que tem uma imunologia ali mais a fundo, sabe? Como é a AIDS. E foi bem assim, casou bem na época que a gente estava aprendendo sobre AIDS na parte de microbiologia e também a gente aprendeu a parte de imuno, sabe? Esse semestre continuou com o formato de aulas síncrono e apesar de, tipo assim, 100% dos professores gravarem, alguns não mandavam, o que é importante ressaltar, né? Alguns gravavam a aula, falavam que ia mandar e acabavam não mandando a aula e, tipo, ficavam putaços quando a gente cobrava. Voltou aquele meu pensamento de aulas síncronas, falta de concentração. Então foi muito bad, sabe? Esse fato de aulas síncronas, falta de concentração e professor não mandar a aula gravada. E eu tive que procurar outros meios. Eu tive uma desmotivação muito grande, principalmente em relação a DP e ABS, porque, como eu já disse, pra mim elas eram matérias muito parecidas, pra não dizer iguais. Era como se eu estivesse vivendo um loop infinito de matérias, sabe? Que pra mim era muito chata. Tipo, a parte de medicina baseada em evidências, o comecinho foi bem legal.
Mas quando começou a virar bioestatística, um negócio confuso, e aí era muita coisa pra fazer, era trabalho toda semana, era atividade avaliativa, era prova, e não sei o que, e projeto de pesquisa outro ano, eu fiquei um pouco desmotivada, porque eu tava, tipo, velho, se eu tô cansada aqui, que eu tô descansando o máximo que eu consigo, imagina quando eu tiver muita coisa pra fazer. Teve desmotivação? Teve desmotivação, mas ao contrário disso, não teve cansaço, sabe? Foi um semestre muito de boas. Como eu já disse no começo, é um semestre que todo mundo chama de S-férias. Apesar de... A gente chama de S-férias porque é um semestre que a gente leva muito de boas, porque tem muito conteúdo pra estudar. Eu aprendi muita coisa e eu aprendi de uma forma leve, sabe? E aí a gente vai nessa parte aqui final de especialidades que eu faria, especialidades que eu não faria, né, como eu tenho feito desde o semestre passado, né. Esse semestre a gente teve imunologia, patologia, microbiologia e parasitologia. Especialidades que eu não faria seriam especialidades relacionadas à patologia e à imuno, sabe? Enfim, patologia não pela dificuldade em si, porque eu achei muito legal, apesar de eu ter achado um pouco complicada, principalmente a parte que envolvia muito imuno. Eu tenho colegas que estão na liga de patologia e eles visitam o ML, e se eu já tenho um tic-tac com os corpos da faculdade, que são corpos mais antigos, imagina com corpos recém-mortos, né? Então, não dá. E aí vamos pra imuno, né? Imuno, eu não gostei porque eu achei muito difícil, é muita coisa pra decorar e eu não consigo. Não consigo, a gente decora pra fazer, mas a gente não decora o suficiente pra aprender o suficiente, né? E aí, especialidades que eu faria são especialidades de medicina da família, que eu gosto muito, né? Eu não faria medicina da família porque eu acho uma profissão muito desvalorizada. Comparando um pouco desse semestre, eu faria essa parte mais de medicina da família, sabe? Sobre acompanhamento com AIDS, com parasitologia, né? Enfim, com bactérias, enfim. Se você é calouro de medicina, confere a playlist de análise no semestre, tá bom? E se você não é calouro de medicina, se você ainda tá tentando passar, confere também o vídeo que eu falo sobre o método que melhorou muito a minha qualidade de estudo. É isso, a gente se vê no próximo vídeo, se inscreve no canal, beijo, tchau, tchau.